Salva nossa banda pessoal e finalmente 2026 chegou. Agora é hora de colocar os pingos nos is e realmente vermos aquilo que é profícuo ou não para nós. Na maçonaria, dizemos que o aprendiz não sabe andar, ou pelo menos não sabe andar sozinho. Isso que eu estou falando não é nenhuma revelação da maçonaria, isso vocês vão encontrar na internet. Tá? E todo maçom sabe do que eu estou falando. O aprendiz não sabe andar sozinho. O aprendiz não sabe falar também. Quando nós nos iniciamos em alguma ordem, quando nós participamos de alguma egrégora nova, por exemplo, nós somos aprendizes. E esse aprendizado exige um zelo de nossa parte, e da parte do mestre, da parte das entidades, para que o aprendiz ele acabe aprendendo. Vocês já perceberam como as crianças aprendem muito rápido a falar línguas? Enquanto que os adultos demoram e fazem curso e fazem isso e vivem no exterior e não aprendem a língua local. A criança ela aprende com facilidade por quê? Porque ela é uma criança? Não. Porque ela se permite a aprender. Ela não tem a culpabilidade de se eu errei, eu vou ser punido, se eu acertei, eu vou vencer. Tirando os casos, por exemplo, no Oriente, né, no Extremo Oriente, onde as crianças elas têm esse vício de sempre ser vencedoras, sempre vencer, nós vamos ver no Ocidente que as crianças elas aprendem naturalmente as coisas. E é esse o propósito da vida. Esse é o propósito da vida que não leva a lugar algum, mas leva ao aprendizado, pelo menos. Então, o aprendizado, o aprendiz, todo mestre vai ser aprendiz. Todo companheiro vai ser aprendiz. E em falar em companheiro, que é o segundo grau da maçonaria, o companheiro ele é aquele que anda do lado, anda junto. Isso é tradição hermética. Eu lembro muito bem quando, lá em 2008, eu fui iniciado pelo meu druida na França. Eu andava sempre atrás dele. Isso até hoje tem lá. Eu andava atrás dele. De vez em quando ele deixava alguém andar do lado dele, mas ele sempre andava à frente. E aquele que andava, que era convidado a andar do lado dele, sempre dava um passo atrás para andar junto a ele, mas não realmente do lado. Ele que guiava. Se o meu druida parasse, todos paravam para ouvir ele. Eu parava. De vez em quando, no meu progresso, né, quando eu fui galgando, né, porque é hierárquico isso, é totalmente hierárquico e iniciático. Quando eu fui galgando os estágios no druidismo, sempre quando ele me chamava para falar comigo, ele queria falar alguma coisa para mim, eu sempre dava um passo atrás e deixava ele sempre um passo à frente. Esse era o meu cuidado. Isso é a tradição de Grécia, isso é a tradição de Roma. Isso eu aprendi lá atrás, quando era criança, com meu tata. Aprendi isso com espiritualistas, aprendi isso com meu pai. Fica atrás, um passo atrás. O mestre anda um passo à frente. E eu seguia. Sempre quando ele dava um passo à frente, ele dava o passo. Depois que ele parava e falava e dava algum discurso e falava alguma coisa, ele tinha que dar o primeiro passo. Jamais eu ou outro. E eu ficava sempre parado, esperando ele. Pois eu tive esse conhecimento desde criança. E no druidismo isso se consolidou. Isso se tornou firme. Ele dava o passo e eu dava o passo. No ritmo dele. Sempre no ritmo do mestre. O aprendiz, ele espera o mestre andar. Ele deixa o mestre andar. E ele segue o mestre.
segue o talão dele. Isso vai estar na Cabalá, isso vai estar no judaísmo. É sempre assim. Quando você é companheiro, chega num grau que você está trabalhando junto com a pessoa, companheiro. E isso a gente pode levar para as relações amorosas também. Né? Que muitas relações amorosas não conseguem ter companheirismo de verdade. Né? Um está sempre à frente e a outra pessoa atrás. Quando a gente chega ao grau de companheiro, a gente está trabalhando junto. Mesmo assim, a gente respeita o mestre. A gente anda um passo atrás. Retarda o passo. Deixa o mestre andar. Isso é Grécia. Não adianta ler Aristóteles, Platão, não adianta ler Eliphas Levi, não adianta porra nenhuma. Se vocês não têm essa compreensão iniciática, hermética, que sempre existiu na humanidade. Isso é mais que tradição, é mais que fundamento. Isso é essência. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Sejam mais aprendizes agora em 2026. Sejam mais aprendizes e deixem suas entidades trabalharem. Deixem seus pais de santo trabalharem. O que o pai de santo falar, escutem o pai de santo. Se não gostarem do que o pai de santo falou, se afastem. Não precisa brigar, vocês não precisam brigar com o pai de santo, vocês não precisam andar à frente do pai de santo, não precisa passar à frente. Por isso que a gente tem esse termo de passar à frente à entidade. Da onde vem esse termo de passar à frente à entidade? Passar à frente é justamente isso. A entidade é teu mestre. A entidade que está te guiando. E a pessoa, o médio, principiante, geralmente ele pensa: ah, não, agora eu posso. Tô ganhando dinheiro, tô bem assim, tô assado, agora eu posso. E inconscientemente ele faz isso. Ele passa à frente da entidade. Você sabe o que a entidade faz? Sabe o que o mestre faz? Ele silencia. Ele cala a boca e deixa a pessoa passar. Já que você sabe o caminho, você vai guiar então. E é aí que a vida da pessoa vai por água abaixo. Então meu conselho, a minha mensagem para 2026: aprendam a ser aprendizes. Aprendam a ser aprendizes antes de tentarem ser companheiros. Na vida prática, se o teu companheiro, tua companheira não é realmente companheira, prestem atenção. Se nas tuas relações amorosas você assume um papel de aprendiz e o teu companheiro assume um papel de mestre, tome cuidado. No final das contas, o que eu quero dizer, em relação amorosa, sejam companheiros, mas para ser companheiro, antes deve ter sido aprendiz. Para serem mestres, antes devem ter sido aprendizes, companheiros, aí sim para se tornar mestres. Em relação de trabalho, se o teu patrão ele tá te enchendo o saco, né? Se a tua mãe, teu pai tá te enchendo o saco, reflitam. Reflitam. Dê um passo atrás. Dê um passo atrás e entendam o que está acontecendo. Sempre aquele que dá um passo atrás, ele vê muito mais do que aquele que está muito em cima. Ele vê todo o panorama, ele tem todo o panorama. Por isso que o aprendiz sempre anda atrás, sempre fica atrás, sempre observando o panorama. Muitas vezes nós temos que nos tornar aprendizes. Não importa se nós somos mestres ou companheiros de alguma coisa, mas devemos sempre ter esse panorama amplo, pois o mestre ele tem um caminho certo, ele tem uma flecha certeira e ele vai guiar todo mundo. Se ele errar, todos caem. Mas antes de culparem os seus mestres, antes de culparem os seus patrões, antes de culparem seus pais, suas mães, ou culpabilizarem o seu avô, a sua hereditariedade, o seu Exu, sua entidade, culpar aqueles que estão numa hierarquia maior, reflitam se vocês, no lugar deles, seriam melhores. Vocês podem até pensar que seriam melhores.
Experimentem. Este ano, pelo menos aqui no chão, aqui na casa, é tranca-rua. E tranca-rua trabalha. Trabalha fechando caminhos. Trabalha realmente aniquilando caminhos. Destruindo ilusões. E deixando um caminho apenas para seguir. Basta a pessoa encontrá-lo. É só dessa forma que a pessoa encontra. Não é caminhos abertos, é o caminho aberto. Devemos sim sempre buscar o caminho aberto, não os caminhos abertos. Pois os caminhos abertos podem nos levar para a mesma volta que nos levou àquele lugar de novo. Andar em looping. O círculo de Sansara é o caminho aberto. Qual é o caminho que vocês querem realmente? Será que vocês sabem realmente qual é o caminho de vocês? E não estou falando de desejo, de eu quero isso, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal pessoa, eu quero tal emprego. Não, isso não é caminho, isso é desejo. Qual é o caminho de vocês? Qual é o caminho de vocês como seres? Sem emprego, sem namorado, sem namorada, o que vocês são sem tudo isso? Sem todo esse teatro? O que vocês são sem esse circo aí? Quem são vocês? Sem o circo que vocês montaram. Quem são vocês? É isso que eu quero que vocês reflitam neste ano. Quem são vocês sem esse circo? Sem essa palhaçada de culpabilidade, de inferioridade, de medo. Quem vocês são? Será que vocês assumem quem vocês são? Será que vocês sabem quem vocês são? Ou vocês querem mudar quem vocês são? Ninguém muda. Ninguém muda. O que a gente pode mudar é o nosso caminho. E o nosso caminho pode nos condicionar a viver aquele caminho. Mas a mudança não existe sem caminho. O viajante faz o caminho. E o caminho faz o viajante. Isso é maestria. Salve 2026. Que temos prosperidade e o caminho aberto. Salva nossa banda, salva o reino da lira.